E aí, futuros aprovados, professor Igor Moreira novamente com vocês para mais uma questãozinha da prova da F1 2020. Estamos aqui com a prova azul, questão 22, que traz o seguinte enunciado. Um jogador de futebol cobra uma falta frontal e acerta o canto superior esquerdo da baliza, marcando o gol do título. Suponha que a bola, com massa de 400 gramas, tenha seguido uma trajetória parabólica e levado 1 segundo para atingir a meta. Se a falta foi cobrada a 20 metros de distância da linha de fundo e a bola atingiu o gol a uma altura de 2 metros, qual é o vetor força média que o jogador imprimiu à bola durante o chute? Considere que o tempo de interação entre o pé do jogador e a bola foi de 0,1 segundo e que não há resistência do ar. Considere ainda g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e os valores unitários I e J ao longo das direções horizontal e vertical, respectivamente. Pois bem, vamos aqui. Na figura nós temos exatamente a situação que corresponde a um lançamento oblíquo. Numa situação onde o objeto vai sair aqui com a velocidade inicial v0, desconhecida, e que dessa velocidade inicial v0 resulta a velocidade horizontal vx e a velocidade vertical v0y. Por que a velocidade vertical tem 0 e a velocidade horizontal não tem? Porque o movimento do corpo na horizontal trata-se de um movimento uniforme, enquanto que na vertical trata-se de um movimento uniformemente variado, ok? Então, vamos pegar todas as informações que a questão me deu e colocar aqui já para facilitar o nosso trabalho. Ela coloca aí uma massa da bola de 400 gramas. Só que a gente sabe que não vai poder usar esse gramas, né? Então a gente já pega isso aqui e converte para 0,4 quilogramas. Disse que o tempo do movimento foi de 1 segundo. E ele quer saber o valor da força aplicada pelo jogador. Quando você observa as opções, você percebe que a força ela é colocada em função de I e J. O que é esse I e esse J? Na verdade, são os chamados versores, vetores unitários em cada eixo, né? Se você for pegar aqui, por exemplo, a figura do espaço, que está ficando bem clarinho, vamos ver se vai dar para representar de boa. Vamos colocar aqui como sendo x, aqui como sendo y, aqui como sendo z, só para representar. Cada um desses eixos tem um vetor unitário, que como o próprio nome diz, vale 1. Então aqui no eixo x nós teremos o vetor unitário i, no eixo y nós temos o vetor unitário j, e no eixo z nós temos o vetor unitário k. Essa questão ela já facilita o nosso trabalho, por quê? Porque ela limita a questão aos eixos x e y. Então você só vai precisar trabalhar com os vetores unitários i e j, ok? Então a questão está deixando bem claro o que para você, que quer que você separe o movimento vertical do movimento horizontal. Professor, mas isso vai dificultar a questão para mim. Na verdade, isso vai facilitar a questão para você. Por quê? Porque trata-se de dois movimentos diferentes. Enquanto na horizontal você trabalha com MU, na vertical você trabalha com MUV. Então aqui eu já fiz a separaçãozinha das velocidades, certo? E a minha ideia é a seguinte, eu tenho um tempo e eu quero uma força. Ele me deu a massa do objeto. E ele me disse ainda que essa força foi aplicada durante um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Cara, isso daqui já é a pista que você precisa para resolver a questão. Você tem massa, você tem um tempo de aplicação da força e você quer a força, você vai aplicar o teorema do impulso, tanto na vertical como na horizontal. Mas para isso eu preciso conhecer o valor desse Vx
e desse V0y. Professor, mas como é que eu vou descobrir o valor desse Vx e desse V0y? Bom, o Vx, como é o movimento da horizontal, você só tem uma equaçãozinha para usar. Então, não tem nem por que você ter dúvida. Ah, que fórmula eu vou usar? Só tem uma, estou indeciso. Não, se só tem uma, você vai usar ela, que fala que o alcance do movimento é Vx vezes t. Mas eu tenho o alcance do movimento, o alcance é exatamente a distância que ele percorreu na horizontal. Então, eu poderia chegar aqui e dizer que 20 é igual a Vx vezes o tempo que durou o lançamento, que é 1. Daqui eu tiro que o Vx é igual a 20 metros por segundo. Pronto. Está feito aí o cálculo da velocidade da horizontal. Isso daí já me dá informação suficiente para calcular a força aplicada na horizontal? Vamos ver. Eu aplicaria aqui o teorema do impulso, que fala que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando que eu estou considerando, por enquanto, só o movimento horizontal. Então, vamos colocar aqui que eu teria uma componente Fx vezes ΔT igual a m menos v menos v0. A mais começou do repouso, certo? Se começou do repouso, esse v0 aqui, ó, ele já é zero, porque esse v0 é antes da força ser aplicada. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ter, então, aqui esse Fx vezes o tempo de aplicação da força que está bem aqui, ó, é igual a massa que está bem aqui, vezes a velocidade, que é justamente a velocidade x. Ora, eu sei que esse 0,1 com esse 0,4, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4, certo? E 4 vezes 20 seria 80. Pronto. Então, eu já sei que a componente horizontal da força vale 80 newtons. Me interessa agora calcular a componente vertical dela, então vamos lá. Como é que eu vou calcular a componente vertical? Eu tenho que descobrir esse V0y aqui. Professor, mas eu não tenho informação suficiente. Na verdade, ó, eu sei que o objeto demorou 1 segundo para alcançar isso daqui. Esse ponto que tem uma altura de 2 metros. E independente se o objeto está subindo ou descendo, a altura dele dentro do lançamento oblíquo vai ser dada por h igual a v0y vezes t menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Pronto. Ok? Menos por quê? Porque no início do movimento ele vai contra a gravidade, é um movimento retardado. Então aqui, ó, a aceleração tem que ser negativa. E alguém poderia dizer, ah, mas da metade para frente ele vai a favor da gravidade, você deveria colocar um mais aqui. Não, porque você não pode mudar o referencial do movimento no meio do movimento. Se você começou a estudar o movimento com um referencial, você vai até o final com o mesmo referencial. Então, eu sei que esse ponto aqui de 2 metros, esse ponto de ordenada 2, corresponde exatamente ao H. Pronto. Aí eu vou ter o V0y aqui, que eu não sei quanto é, vezes 1. Menos 10 sobre 2 vezes t ao quadrado, que eu já poderia ter colocado 1, vacilei, mas tudo bem, a gente coloca lá na frente. 2 é igual a V0y vezes 5, já que 1 ao quadrado aqui daria 1. Perdão, aqui é um menos, menosinho, né? Então, o que é que você vai fazer com esse menos 5? Vai jogar para lá, ó. Então, V0y vai ficar igual a 2 mais 5. V0y vai ficar 7 metros por segundo, certo?
Aí você poderia questionar novamente. E eu gosto que questione para você tirar todas as suas dúvidas. Professor, mas se ele estivesse do lado de cá, também a 2 metros de altura, essa velocidade não ia ser também a mesma coisa, não ia ser o mesmo cálculo? Ia. E aí é que está uma particularidade do movimento vertical. Quando o objeto está na mesma altura, as velocidades verticais são iguais, só que uma vai ser para cima e a outra vai ser para baixo. Então, o módulo do vetor Vy é o mesmo, mudando apenas o sentido dele. Então, uma vez que eu tenho o V0y, eu vou jogar agora dentro do teorema do impulso novamente, só que agora para a parte vertical do movimento. Olha como vai ficar. Fy ΔT igual a mv menos V0. Lembrando de novo que esse V0 é antes do chute. Então, ele é 0. Então, vai ficar Fy vezes 0,1 igual a 0,4 vezes 7. Novamente, o 0,1 com 0,4 fica 1,4. E 4 vezes 7 daria exatamente um Fy igual a 28 newtons. Então, o que é que isso aqui está me dizendo? Ó, que a componente horizontal da força aplicada pelo jogador é 80, a componente vertical é 28. Vixe, mas se eu usar Pitágoras aí não vai dar o número exato não, e nem precisa usar, porque ele quer que você escreva a resposta separada. Ó. Você vai dizer então que a força aplicada pelo jogador vai ser um vetor de 80 newtons na horizontal, ou seja, 80 newtons vezes I, mais 28 newtons na vertical, 28 newtons vezes J. Lembrando que isso aqui, ó, é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica. Onde você vai lá nas suas opçõezinhas, procura aí, você vai perceber que nós temos exatamente a opção E. Ok? Então tá aí resolvida mais uma questãozinha da prova da EFON 2020. Se você curtiu, deixa o seu like, deixe as suas dúvidas aí nos comentários e não perca o comentário das outras questões. Valeu e até a próxima.